Bom, pessoal, é com muita alegria que a gente adentra ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, através do convite de Maria, de João, revendo Verinha, né, e a todos vocês que aí estão, que vão nos abrilhantar, vão ajudar-nos a brilhantar ainda mais esse Evangelho. Porque a oportunidade de falarmos hoje do Evangelho de Jesus é um momento, além de propício, é um momento muito especial. É como se nós estivéssemos hoje em casa fazendo o nosso evangelho e convidando amigos tão queridos da distância, e vocês vejam que a tecnologia nos permite que os amigos à distância fiquem tão pertinho numa telinha. Então, que Jesus, nesse instante, possa fazer não só morada no meu lar, mas em todos os lares de vocês, como Bezerra, e em vossos corações. Eu me chamo Ronel Barbosa, apesar do rostinho, a gente vai fazer 60 anos, são 30 anos do movimento espírita, e eu ainda nada sei, estudo bastante para ver se me torno uma pessoa melhor a cada dia. Maria brincou, né, das atividades. A gente, quando adentra o movimento espírita, e eu estou vendo as pessoas lá no fundo da sala, eu gostava de ficar lá no fundo, sabe? Porque eu gostava de ver os palestrantes levando a mensagem, achava lindo, maravilhoso, e torcia que ele não fizesse pergunta, porque às vezes a gente distraía, né? E aí a pessoa fala, você aí de verde, você, tal, aí você fala, meu Deus, eu estou distraído, né? E aí, mal sabia eu que a responsabilidade chegaria ao seu tempo, e nunca imaginei estar realmente hoje tendo essa possibilidade de estar levando o It Pregai por tantos lugares, por todas as casas. Em São Paulo, em torno de São Paulo, a gente visita hoje em torno de 80 casas, né? Se a gente pegar pelo menos 2 palestras, uma ida e volta, já são 160 trabalhos, que é mais ou menos o que a gente faz por ano. Enfim, e muitos reencontros de almas, muito aprendizado. Eu não estou aqui para falar de quantidade, estou para falar de aprendizado, porque toda vez que a gente estuda um tema e chega para distribuir com vocês, é lindo, porque a Vera sabe bem o que eu estou falando, você prepara o tema, e de repente no meio do caminho vai vindo umas informações, a gente vai para um caminho, vai para o outro, e é a espiritualidade, não somos nós. Mais rapidamente, já para entrar no tema, tínhamos até então 2 trabalhos sociais, que era a Caravana Francisco de Assis, que é onde eu comecei a virar gente, né? Foi realmente onde dividiu o homem velho e o homem novo, eu fui entender o que é a verdadeira caridade, como Jesus nos ensinou. A caravana já está há 13 anos efetivamente nas ruas, auxiliando, retirando irmãos de rua, dando a eles condições novamente de voltar para o mercado, depois de limpá-los, enfim. Na pandemia, eu tive a honra e o prazer de ser convidado a participar de um projeto de um asilo, Asilo Simão Pedro, e hoje eu ganhei 13 vovós, muito queridinhas. E agora, no finalzinho do ano, nós recebemos mais uma atribuição. Eu ainda brincava com o pessoal, cada vez que eu penso em sair de Guarulhos para mudar para o interior, para ficar sossegado, a espiritualidade fala, você tá bom. Aí manda alguém me ligar. E aí fizeram um convite gentil, dizendo, temos um novo desafio para você, e você é a pessoa certa para nos ajudar. Eu falei, qual seria dessa vez? Vamos montar uma casa de apoio às crianças e adolescentes com câncer. Simples assim. Falei, o quê? E você é o cara para nos ajudar, né? Pois é, a casa já está, o estatuto já está pronto, a diretoria está formada em 90 dias, quis a espiritualidade que eu fosse conversar com um amigo muito querido, e esse amigo gentilmente falou, o que você gostaria que eu pudesse ajudar? Eu, humildemente, pedi, como você é construtor, me ajuda a reformar a casa, que nós vamos locar, adaptá-la. Não te ajudo não. Falei, então por que o senhor se ofertou? Porque eu acho muito pouco uma casa para um tamanho de um processo que você está pensando, 15 famílias, crianças, cozinha industrial. Não dá, nós temos que fazer um negócio grande. Falei, mas o senhor não está entendendo. Os recursos são pequenos e não adianta contribuir uma vez. Ele é ad eterno. Eu vou e o legado fica. E todos iremos e o legado fica. Né? E aí ele falou, você realmente não entendeu. Eu estou doando para você um terreno de 2.000 metros para você começar a sua atividade e vou ajudar você a construir também para dar um grande passo. Tudo isso para dizer para os senhores que quando a gente realmente está focado, quando a gente está na disposição do ir de pregar de Jesus, não só ler,
o evangelho, mas vivenciar o seu dia a dia, o trabalhador pronto, o serviço surge. Vamos ao que interessa, porque até agora foi só balela. Vamos falar de coisa que interessa. Evangelho segundo o Espiritismo. O convite de hoje, a responsabilidade é capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Se nós observarmos o nosso ilustre, querido, né, amigo, Allan Kardec, ele foi de uma supremacia tão grande que ele preparou os 4 primeiros capítulos como a grande base para a gente poder entender o que viria pela frente. Então, no primeiro capítulo, eu não vou lê-lo, né? Mas acho que, se eu não me engano, ele chama Eu Não Vim Destruir a Lei. Ele vai fazer toda aquela passagem da nova era, né? De Moisés, Jesus, até o Espiritismo. E no segundo, ele nos apresenta o meu reino não é deste mundo. Eu vou ler apenas um trecho, prometo que eu não vou ler, para a gente poder ir direto ao assunto. Mas é importante quem tiver com o Evangelho ou depois nas suas casas, logo no primeiro parágrafo, tem um pedacinho, né, que foi extraído de João, capítulo 18, e João ele pensou, porque o tema todo é muito maior que tudo isso, mas ele pensou os versículos 33, 36 e 37. E olha essa conversa, porque é aqui que é o pulo do gato. Olha bem essa conversa entre Pilatos e Jesus. E Pilatos então diz: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair na mão dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos não entendeu nada. Essa é a verdade. Ele ficou confuso. E ele indagou novamente. Então Pilatos disse-lhe: Sois, pois, rei? E Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou rei? Eu não nasci e nem vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escutará ou escuta a minha voz. Gente, só aqui dá a palestra. Eu não vou conseguir entrar no outro. Vou tentar, vamos lá. Então, olha, eu fui buscar algumas informações que parece bobagem. Por isso que o estudar o Evangelho, quando a gente tem essa honra, ela nos permite buscar, né, nos conteúdos, nos alfarrábios, informações. Por exemplo, Pilatos e Jesus. O que Pilatos, na verdade, quando Pilatos fala, tu é o rei dos judeus, o que era importante naquela época? Época que nós estamos falando esse fato aconteceu em Judéia, em Jerusalém, é lá atrás. O povo, os judeus não entendiam nenhum outro sentimento, né? Então, quando ele fala, tu és o rei dos judeus, por quê? Conta-nos a história, que Pilatos era o homem responsável por todo aquele espaço, pelo templo, por todas as atribuições que lhe foi confiada em nome de Roma. Então, ele era realmente o juiz, o ditador, ele era o responsável até pela Casa da Moeda, ele tinha muitas atribuições. E quando Jesus chega na sua frente, ele, na verdade, ele ficou confuso, porque diz a história que ele não tinha como julgar Jesus. Ele não via nada de errado em Jesus. Mas aí alguém falou maldosamente, através da maledicência, ele se diz rei. Então ele pergunta, tu és rei? Porque o que era o sinal de rei? Rei era potência, rei era uma pessoa, algo valoroso. Então, se você é um rei, como você é rei? Então, você quer enfrentar Roma, você é rei, já temos um rei. Que rei você é? E ele diz, aí foi onde ele fala, meu reino não é deste mundo. Porque na cabeça de Pilatos, o rei era o rei material. O que você tem para ofertar? Você é rei do quê?
E ele fala, o meu reino não é desse mundo. Mas como Pilatos não tinha a compreensão necessária para a oportunidade, ele vai de novo e faz a segunda pergunta. Sois, pois, rei? Porque Jesus respondeu bonito, né? Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir. E ele não entendeu. Essa é a verdade. E aí ele então fala, sois rei? Você o disseste? Eu não. Eu, simplesmente, eu não nasci e não vim a esse mundo a não ser para testemunhar a verdade. Qualquer que pertence à verdade, escuta a minha voz. E é interessante porque diz também a história que Pilatos ficou tão enrolado nesse processo todo, porque Jesus, antes de chegar na mão de Pilatos, quando ele descobriu que Jesus, eu estou contando um pouco de história para vocês verem como uma coisa interessante. Quando eles descobriram que Jesus era um galileu de Galileia, ele mandou Jesus para Herodes. Não sei se você sabe disso. E Herodes também não conseguiu fazer nada e devolveu ele para o Pilatos. E ele falou, puxa vida, e agora, né? Então ele tentou, e teve um momento que ele chega a falar assim, mas eu não tenho como condenar esse homem não fez nada. Mas os caras queriam porque queriam realmente. Então, se nós pararmos para entender, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande, se tudo isso aconteceu dessa forma, nesse jeitinho, tinha o porquê. Estava tudo adequado segundo a espiritualidade. Porque vocês vão de convir comigo que Jesus, sendo quem era, aquele espírito iluminado, que poderia fazer o que ele quisesse, ele simplesmente, através da abnegação, da humildade, ele simplesmente se deixa levar. E aí, faz o que fazem com ele, sacrificam, machucam, e ele deixa a coisa acontecer naturalmente. Porque, no fundo, ele queria mostrar para nós algo muito maior que tudo isso, que depois vai estar lá no final do capítulo, nas instruções dos espíritos, quando vai falar de uma realeza terrestre. Nós temos que entender e compreender definitivamente que não é o reino dele. O nosso reino, o meu reino dele, nosso reino não é daqui. Nós todos estamos aqui num processo reencarnatório, um lapso temporal. E é tão interessante lembrarmos disso, porque muitos de nós, às vezes, se esquecem. Tanto esquece que começa, sabe o que, gente? Começa a adquirir coisas, adquirir bens. Aí tem uma afinidade grande nos filhos, os filhos têm que voar, os passarinhos têm que sair do ninho, eles deixam ir, mas sabe, deixa, mas... E a gente tem que começar a entender que esses apegos, essas situações, nos é pertinente por um período das nossas vidas. Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, quem é tio, quem é tia, quem é compadre, comadre, sabe que essa relação ela é um período. Lógico, nós temos o dever de cuidar, de zelar, de orientar, de pôr os caras no caminho. Mas lembrarmos, não só nós, mas todos que frequentam conosco nossos ambientes, que nada disso aqui é eterno, não é para nós, tudo isso aqui, o que é material é perecível. O que nos importa de verdade é o que nós vamos construir com isso. E o que é construir? É nos aperfeiçoarmos moralmente, espiritualmente, para galgar um dia o retorno à grande casa do Pai. Mas, uma coisa interessante, quando nós começamos a entender que a vida futura, eis aqui, vou ler um pedacinho aqui, ó, primeiro, item 2. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como termo para onde tende a humanidade, e com objeto as principais preocupações do homem sobre a terra, todas as suas máximas se dirigem ao grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria razão do ser. Gente, nós temos que se preocupar com o futuro, com a vida futura espiritual. Então, se a cada um de nós foi dado a responsabilidade, guardem aí, a responsabilidade de estarmos nesse planeta. E que planeta é esse? Não é só a Terra. É um planeta escolhido por um governador, né, muito querido, pelo anjo Ismael, o protetor
desse planeta, desse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E se nós estamos inseridos nesse processo, nesse período da Terra, é porque muitos de nós temos, sim, muitas responsabilidades. Muitos os chamados, poucos são os escolhidos. E há muito tempo, Jesus vem convocando a mim e a vocês a sua vinha. Só que nós nos distraímos com as coisas. Nós nos deixamos levar pelas coisas. E aí, quando a gente vê, o tempo passa, ou o tempo urge. Mas o momento que nós nos encontramos hoje, no século que nós já estamos, com todo esse conhecimento, com essa internet que nos possibilita esse intercâmbio tão gostoso, é aqui na cidade de Guarulhos, e vocês aí, e esses meus amigos, nos traz a consciência, a responsabilidade de começar, ao ler, entender, subtrair, adequar novas obras para fazer as conexões, para poder entender, absorver das palavras o ensinamento que Jesus quer nos passar. Então, quando nós definitivamente entendemos que a vida futura é o que realmente importa em nossas vidas, vamos dar mais valor à vida futura. E não nessa vida só. A gente está muito pegado, a grande maioria de nós somos muito egocêntrico, a gente quer as coisas tudo para agora, a gente tem que fazer tudo agora, a gente é muito ansioso, a gente precisa que as coisas se resolvam já. Gente, vamos fazer as coisas de forma moderada, equilibrada, com um detalhe, seguindo o manual de boa conduta que é o Evangelho de Jesus, que é o Consolador prometido. Ele falou, eu vou, mas deixarei para vocês algo grandioso, que é a doutrina espírita, que nos possibilita tirar as vendas dos olhos, que nos possibilita abrir não só os olhos, mas a nossa mente. Porque aqui, tudo que a gente está falando, que está contextualizado, está nas obras. A gente vai tirando daqui e vai juntando. Nada daqui é nosso. Guarda aí. Nada daqui é nosso. Nós somos usufrutuários. Nossa casa, nossa roupa, nosso óculos, nossos estudos, nossos investimentos, alguns bens que vocês possam adquirir, os vossos filhos. E quando chegar um determinado momento, na hora certa, no momento aprazado, nós teremos que prestar conta disso. E a grande preocupação que eu vejo, e eu tenho passado isso nos nossos recados, é de que forma que eu vou chegar do lado de lá. Que forma que eu vou chegar de lá? Não, mas eu fui doutor, eu fui rei, eu sou princesa, eu sou promotor, sou juiz, sou médico. Por isso que eu vou aproveitar o ensejo e vou fazer uma ponte, e nós indo para o final desse capítulo, depois eu retorno, tem uma instrução de espírito que mostra bem isso com muita clareza para nós, que chama-se uma realeza terrestre. E se nós observarmos quem assina essa história, uma rainha da França. E sabe o que ela nos conta? Olha que interessante. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo. Para não ler e não ficar cansativo, vai aí a ressalva para os senhores ler. O que ela mais se aborreceu, o que ela mais se incomodou ao chegar do lado de lá, ela diz assim: o orgulho me perdeu sobre a terra. Será que é só ela? Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não a compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre. Ou seja, ela como rainha, usou e abusou do poder, da beleza, de tudo que o cargo lhe oferecia. E quando ela chega do lado de lá, a grande surpresa foi que alguns súditos vossos, ou seja, pessoas aos olhos dela de pequena relevância, tinham uma situação mais privilegiada no reino do Pai do que ela que era rainha. Do que valeu ter todo o título. Eu não estou dizendo que é proibido ser médico, promotor, juiz, seja o que for. Lembre-se, a quem muito é dado, também muito será cobrado. Se você hoje, homem, mulher, tem uma posição, tem uma profissão que exige
né? Cuidar de pessoas, gerar empregos, é o empresário, enfim, observe. Se observe o que andas fazendo, de que formas anda conduzindo o seu proceder, o seu falar, o seu dirigir as coisas. Tomemos cuidado, lembremos que toda oportunidade que nos é dada tem um propósito. E volto a reiterar, se nós aqui estamos juntos e unidos nesse propósito do estudo do Evangelho, é porque em algum momento, né, eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Provavelmente Maria nos conheceu, gostou do nosso humilde trabalho, Verinha, um amor muito querido aqui, uma amiga muito querida, que nos entusiasma, dizendo, olha, está no caminho certo, vamos estudar. Então, o que eu quero dizer assim, aproveitemos o momento do estudo, do aprimorar, e vejamos, em todos os estudos de Jesus, em todas as suas falas, nós já temos hoje conhecimento de causa para, pelo menos, refletir. Outrora, o povo não tinha essa compreensão. Como é que eu ia falar naquela época de amor, de caridade, de humildade, de abnegação? Eles não tinham. Mas Jesus volta a repetir e reiterar quando ele diz assim, ó, de novo, vós disseste que eu sou rei. Eu não nasci e vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. E que verdade que ele quer dizer? Qual é essa verdade que Jesus quer dizer? Na verdade, ele fala assim, a verdade é que existe um reino, existe um Pai superior sobre todos nós. Vocês ainda não compreendem, não entendem. De nada vale todos esses títulos, de nada vale essa prepotência, esse orgulho. É pena que vocês ainda não entendem, não compreendem. Por isso que eu venho aqui para ensinar para vocês amor, compaixão, perdoai os vossos inimigos. Mas é difícil, né? Muitos de nós que começamos a estudar e começamos a nos transformar, porque é isso que acontece. Quando você começa a tomar gosto pelas coisas de Jesus, pelo seu evangelho, e quando você toma os primeiros tonhonhões, puxãozinhos de orelha, você vai se reconduzindo. Você vai olhando para dentro de você mesmo e fala assim, peraí, isso aqui não me pertence mais. Não me é mais permitido. Eu não tenho mais, não posso. Não posso. Não estou indo na contramão. Como é que eu posso falar para pessoas e tal coisa e agir de forma diferente? Outra coisa, se o meu reino não é desse mundo, é porque existem outros mundos e espiritualidade em todos os lugares. Aí aquele ditado que diz assim, mas ninguém está vendo. Será? Todo mundo está vendo, gente. Os holofotes estão na gente. A espiritualidade está antenada em você. Tome cuidado com o que você faz. Toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com o que você pensa. Não, mas eu não faço isso. Mas você pensa? Pensa. Tem vontade de... Tem. Então, estamos no mesmo barco. Então, esse é o grande processo dessa melhoria, dessa transformação. Então, quando isso tudo vai chegando em nossas vidas, vou falar uma coisa assim, é uma transformação muito grande. O que eu mais gosto de ouvir das pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho, não é que você é um bom preletor, um bom palestrante. Isso, para mim, não, eu gosto de dizer assim, cara, você falou hoje o que eu precisava ouvir. Você me trouxe hoje você fez uma conexão, uma ideia que eu já li esse texto algumas vezes e eu não compreendia dessa forma. Eu lia e patinava, e hoje você me deu uma luz, uma ponte. Isso é significativo. E que aí em diante vocês vão começando a buscar. E como é que isso tudo acontece nas nossas vidas? Através dos estudos, do aprimoramento, desses grupos como o de hoje, né? Para a gente poder evoluir. Deixa eu ver o que eu trouxe mais aqui. Nós falamos agora há pouco, né? De toda essa simbologia, e eu fui buscar um negócio muito interessante, e assim, Jesus não é apenas um símbolo legendário, mas Jesus é um mestre vivo. Jesus continua vivo, gente. Jesus continua vivo. Mais do que vocês possam imaginar. Não é porque ele foi crucificado naquela cruz que ele se foi. Tanto está vivo que está aqui a doutrina consoladora em nossas mãos, que nos permite não só brilhantarmos nas noites como o Evangelho, mas de trazermos à tona
os seus conhecimentos de uma forma mais sucinta, porque naquela oportunidade ele precisava falar em parábolas, e muitos de nós não entendíamos, e muitos de nós estávamos lá, e muitos de nós, eu brinquei agora há pouco, eu não vou falar, isso é mentira, tá? Mas atiramos pedra na cruz, mas estávamos por lá. E hoje, se você tem a oportunidade de estar encarnado no planeta Terra, me ouvindo, e há tantos outros que aqui passam, põe a mão na consciência. Veja que oportunidade bendita. Não desperdiça. Não desperdice um minuto sequer na seara do Cristo. Vale a pena, vale muito a pena andar com Cristo, estudar Cristo, viver com Cristo. É prazeroso, é algo substancial, é algo que te traz uma paz que você fala, não é possível. É. Pena que a gente demora para entender, pena que a gente passa muito tempo batendo a cabeça, arrumando confusão, intriga, achando que a vida não tá boa, é tudo comigo que acontece. Você viu que interessante? Quando é tudo na minha casa. O vizinho troca de carro, o vizinho viajou de novo 2 vezes, a gente não saiu nem de casa. Para de se preocupar com a grama do vizinho. Olha para você, olha dentro do seu canteiro que você propiciou, a sua casa, os seus familiares. Ensina para eles o melhor. Presta atenção. Os teus filhos são os seus espelhos. Observas o que anda ensinando para eles. Os meus já são moços, 26 e 23, o casal. E sempre, hoje, infelizmente, eles chegaram tarde, mas normalmente eles assistem, algumas vezes eles conseguem chegar das empresas para fazer o evangelho, e quando não muito, eu acho muito interessante isso, essa ressalva, porque isso foi desde berço, não muito, quando eles estão muito distantes por conta das atividades materiais, o bicho pega. O bicho pega lá. Aí sabe o que eles fazem? Ligam pro pai. Pai, tem alguma casa espírita aqui perto onde eu tô? Eu precisava ir lá tomar um passo, escutar um evangelho. Interessante, né? Por quê? Ficou a sementinha. Muitas vezes, eles brincam comigo, né? Eles me chamam de velhinho. Você tá ficando velhinho, tá ficando chato e tal. Eu falei, filho, a gente vai passando, né? A gente vai ficando, a gente não gosta de certas coisas, eles gostam de músicas que eu já não gosto mais. Eu sou de uma velha guarda, eu gostava de música. Hoje não se toca música, hoje se toca alguma coisa que diz que é música, né? Enfim. E a gente tem outros conceitos. Hoje me divirto como um momento como esse, para mim é um momento prazeroso, momento de estudo, encontrar uma roda de amigos para falar coisas salutares, que agregam. Outrora, a gente fazia outras coisas, que achava que aquilo era importante. Como vocês podem ver, o tempo urge e assim a gente vai aprimorando. E esse é o grande segredo, né? Vamos voltar no assunto, senão eu começo a fugir, né? Eu vou falando. Então, vamos lá. Quando a gente fala da vida futura, a vida futura, no fundo, guarda para vocês, a vida futura é o nosso eixo condutor, ou seja, é a chave. Se nós tivermos essa consciência que a nossa vida aqui é passagem, a vida futura que importa, nós vamos entender o que Jesus falou sobre o reino dos céus. O reino dos céus ou o reino dos deuses. Tem obras que vai estar reino do céu ou o reino dos deuses, do Deus. Então, resumindo, a nossa querida rainha, quando chega do lado de lá, ela nos aponta que de nada valeu ter títulos, ser uma mulher honrada, ser a rainha, e não ter feito o que deveria ter feito. Ela viveu a vida, deixa a vida me levar como rainha, e deixou de fazer o primordial. Porque hoje nós temos rainhas e reis e príncipes que são pessoas humanitárias, fraternas. Esse é o segredo, gente. Solidariedade, fraternidade, caridade. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, que vocês possam estar onde estiverem e fazer o seu melhor para consigo, mas para com os outros. É esse olhar que Deus quer de nós. É essa postura e ação que Jesus aguarda de cada um de vocês. Então, não deixe um minuto sequer. Hoje é 2 né? 2 de fevereiro de 23. Vocês já pararam para pensar? Fevereiro de 23. Daqui a pouquinho tem um tal de carnaval. Carnaval. E quando vejo é março.
Então, vamos agarrar todas as oportunidades benfazejas, vamos estudar. Hoje é um bate-papo meio descontraído, com um pouquinho de todo esse conteúdo, porque é tão gostoso. Mas aproveita e depois vai em casa, pega a obra, leia, grifa, anota. A palavra que vocês não entendem, vão no dicionário. É, certa feita, é interessante essa fala nossa, certa feita, Divaldo nos conta que ele tinha lido o Livro dos Espíritos uma vez, mas leu muito rápido, encantado. E aí ele voltou e perguntou para o mentor espiritual, olha, que era Viana de Carvalho, Viana, eu já li a obra, qual é a outra obra que eu posso ler? Leia o Livro dos Espíritos. Mas como? Eu já li. Não, agora você estuda. Você leu, agora você estuda. Aí ele leu, de novo, voltou. E aí, qual a outra obra que eu posso ler? Isso serve para o Evangelho, tá, gente? E ele pegou e falou assim, estude o Livro dos Espíritos. Não, acho que você não está entendendo, você já fez uma vez, duas vezes. Você estudou? É. Então tá bom. O que é prolegômenos? Hã? Prolegômenos? Hã? Tá lá no livro. Então vai, compra um dicionário, estuda, e aí você me fala comigo. Então é isso que eu quero dizer. O Evangelho, quando estudado em grupo, quando a gente analisa as palavras, quando a gente faz as conexões, né? Poxa, em que época mesmo que Pilatos estava com Jesus? Puxa, mas em Judéia, cara, no tempo de Jerusalém, nossa, como é que era a cabeça daquele povo? O que era um rei para eles? Né? E o que era o rei para Jesus? Entendeu? Essas conexões são fantásticas. Posso falar para vocês? Todo esse balanço eu tive que fazer essa semana, porque eu já li essa obra várias vezes e eu não tinha essa visão ampla. Então, quando vocês nos convidam para a gente bater esse papo, eu fico encantado porque é a minha oportunidade de estudar, de me aprimorar, para que eu possa, de alguma forma, passar alguma coisa para vocês. Então, guardem. O meu reino não é deste mundo, ele divide a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista. O ponto de vista, na verdade, ele é bem mais técnico e ele vai dar um ponto de vista humano e um ponto de vista espiritual. São duas relações. No ponto de vista humano, muitos podem indagar, mas que reino é esse que eles falam? Né? Que reino, que é esse reino? Onde eu encontro esse reino? E quando nós temos uma visão mais ampla das coisas espirituais, nós vamos entender que esse reino, ele pode habitar, sim, o meu coração pela minha transformação moral e espiritual. E quando ele habita meu coração, através da minha transformação, vou incorporar certas virtudes, então eu vou começar a ouvir a verdade que Jesus falou. Olha que interessante. Quando eu me modifico, quando eu me transformo, quando eu aceito e vivo as virtudes necessárias para a minha caminhada, toda a verdade que Jesus fala, eu ouço e escuto. Quando eu ainda não estou preparado, certas falas entra, bate, não ecoa. Quantas vezes os senhores não fazem evangelho ao acaso ou passo a passo e leem sozinho, por exemplo, e às vezes falam, nossa, eu não consigo abrir muito, não consigo falar muito desse assunto, né? E depois, com o passar do tempo, 6 meses, um ano, cai ao acaso aquele mesmo tema, e você já mudou a sua postura, o seu olhar, aquele tema você discorre com mais propriedade. E com o passar dos anos, você discorre com mais e mais propriedade, que você começa a fazer até palestra. Então, gente, aproveitemos o momento, né, benfazejo, e guardemos para nós essa, esse exercício que Jesus nos aconselha. Lembremos que o meu reino não é desse mundo, ou seja, o reino que Jesus nos pede é um reino de solidariedade, de fraternidade, de caridade. Para aquela época, o povo não entendia. Mas para mim alcançar esse reino de fraternidade e caridade, eu preciso aprender a ouvi-lo, a escutá-lo. E como é que eu vou escutá-lo? Me transformando, me melhorando, dia após dia, num projeto de transformação. Ninguém está aqui para semente. Ninguém está aqui como espírito
que vai ficar estagnado. Todos vocês, mesmo aqueles que possam dizer assim, acho tão bonita a fala das pessoas, mas eu sou uma pessoa comum, eu não sinto nada, não arrepio nada, não vibro nada, não sinto nada, eu vou lá, tomo o passe, mas eu brincava com nossa querida Maria, mas agora acho que não dá mais para ver. Não sei se vocês conseguem ver. Olha a minha água, gente. Não sou eu que fiz isso. Eu não pus água gasificada. Tá entendendo? A gente tá falando, tem gente aqui. Aqui, aí, em todos os lugares. Então eles nos ouvem. Então tomemos cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, como a gente age. Vamos viver verdadeiramente para as coisas de Jesus. Vamos dar ouvido às coisas de Deus. Quando eu brinquei agora há pouco que certas coisas não me é mais pertinente, porque é mundanos, não me acrescenta e não me agrega, não me faz bem. Eu prefiro ficar mais em casa. Ah, mas você tá mais tiozão. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, gosto de ouvir música clássica. O que eu vou fazer? A gente vai mudando, a gente vai aprimorando. Eu vou falando que a gente vai ficando igual vinho, né? O vinho, quanto mais velho, mais gostoso. Mas não é o gostoso, é o vinho que é gostoso. É isso, gente. Então vamos aproveitar todo esse momento. Já fazendo aí uma alusão, eu também escrevo. E essa nova obra que está nascendo, a Vera nem sabe disso, o quinto filho está nascendo. E há uns dias atrás, eu estava... a espiritualidade já vinha falando para mim assim, se prepare que vem obra nova aí. Eu falei, mas não é agora, é lá para abril, maio, que vocês costumam nos avisar. Pois é, mas o tempo urge, meu irmão. E eu entendi o recado, o tempo urge, o tempo voa. E aí está nascendo um livro que vem com o nome O Tempo Urge. E é lindo. E cada lição que eu escuto deles nas madrugadas, eu vejo o quanto a gente precisa se coçar, arregaçar as mangas. Porque o tempo urge, meus irmãos. Sabe, o tempo urge. Depois não adianta chegar do lado de lá e falar assim, nossa, escutei uma palestra tão bonita da Vera Lúcia, da Fulano, do Ronel. Era tão eu devia ter gravado. Mas aí eu me enriqueço, encho minha vida, meu coração de coisas boas, mas aí como há, vai desaparecendo, e daqui a pouco eu não, nem lembro mais nada. Já entro no minha vibe do dia a dia, já arrumo as confusão, já me enrosco. Gente, não deixe mais isso acontecer. Vamos começar a mudar o foco, mudar o nosso olhar. Tá aí uma experiência fantástica. Muda o olhar para as coisas. Começa a entender que tudo tem um porquê e tem uma razão. Mas isso não é, isso está em todas as... Começa a entender que tem um porquê. Ó, quer ver uma dica interessantíssima? Sabe aquela dorzinha, sabe aquela desilusão, aquele momento mais delicado da sua caminhada, que você fica muito aborrecido, muito tristinho, chateado. Alguns até pensam em parar, desanimar, tirar o pé da... eu vou tirar o pé de tudo. Sabe qual é o segredo? Quando você aprimora a lição que está por trás de tudo isso, aquilo tudo desaparece. Jura? Juro. Contei. Não era para contar, contei. Viu? Haroldo Dutra nos diz que toda dor tem data certa para acabar. Toda dor tem data certa para acabar. Então tá dada a dica. Então, deixa a dor para lá, não me pertence. Deixa as coisas que não me agregam na minha vida. O que realmente eu preciso a partir de hoje é deixar meus ouvidos bem atentos às coisas. Eu quero começar a ouvir esse Jesus. Eu quero começar a ouvir esse Deus que fala para mim. Né? E eu quero começar a me tonificar as minhas células, as minhas vibrações e seguir o caminho do Evangelho de Jesus. Eu quero realmente poder, um dia, chegar do meu hora, eu tiver que prestar as minhas contas, as minhas mãos chegarem cheias de boas coisas, de atividades. Eu fiz o meu melhor. Eu me doei. Não fiz tudo que eu combinei, mas está aqui o meu quinhão. Sabe a história do óbolo da viúva? Está aqui. Eu dei o que eu tinha. Eu gosto muito de uma história, eu vou fechar. Certo dia eu estava fazendo um trabalho de Alto de Souza e batemos a uma casa. E a irmã não tinha nada. Eu fiquei até com vergonha de bater na casa, porque eu sabia que ela não tinha. Eu falei, mas nós não ia passar aqui. Não, mas a irmã sempre quer ajudar.
Olha que coisa linda, Maria. A irmã foi lá para dentro e voltou com um jornalzinho, com algo dobrado dentro do jornal. Eu fiquei encantado. Falei, ela não tinha papel, ela, além de dar o presente, ela embrulhou no jornal, que é o que ela tinha. Quando eu abri, ela cortou o sabão, a pedrinha de sabão. Ela tinha uma pedra de sabão. Ela cortou metade, falou metade para os irmãos e metade para mim. Que Deus abençoe. Era isso.